Olá, meu nome é Paulo, eu sou advogado trabalhista e professor em Direito do Trabalho. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre alguns aspectos trabalhistas da MP 881 de 2019, também conhecida como Medida Provisória da Liberdade Econômica. Muito se falou que a Medida Provisória 881 de 2019 ela representava uma mini reforma trabalhista ou como uma continuação da reforma trabalhista de 2017 porque ela mexia em normas e leis que impactavam a relação de trabalho, a relação entre empregador e empregado. De fato, há algumas alterações nesses dispositivos que regulamentam a relação entre empregador e empregado, mas muito menos do que aquilo que foi divulgado nas mídias sociais e nas mídias tradicionais. Nesse vídeo a gente vai ver aspectos principais, mudanças principais trazidas pela MP 881 de 2019. Pois bem, foi divulgado, por exemplo, que o trabalho aos domingos passaria a ser permitido ou que o adicional de periculosidade de motoboys não mais existiria. Esses eram temas que, a princípio, foram abordados na Medida Provisória 881 de 2019, mas que, na tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional, caíram. Então, nesse vídeo, a gente vai ver o que de fato mudou, o que de fato se alterou e o que de fato vai ser de impacto para o empresário ou para o empregador nessa relação estabelecida entre trabalhador e empregador. A primeira grande mudança trazida pela MP 881 de 2019 está no formato da CTPS, a carteira de trabalho. Se anteriormente a gente tinha uma carteira física emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, agora nós temos uma carteira eletrônica emitida pelo Ministério da Economia, que passou a abarcar o Ministério do Trabalho e Emprego. Mas ainda falta regulamentação sobre o tema, principalmente no que se refere à interface com o sistema de imputação de informações ou retirada de informações, retificação de informações e etc. Uma segunda mudança com relação à CTPS está no fato de que ela agora passa a ser vinculada ao CPF do trabalhador, o que facilita o acesso às informações nela contidas. E por fim, cumpre ressaltar também, como terceira mudança, nós temos a mudança de prazo para anotação de dados do contrato de trabalho. Se antigamente o empregador tinha 48 horas para anotar a carteira de trabalho do trabalhador, agora, com a vigência da MP 881 de 2019, o prazo passa a ser de 5 dias úteis. A segunda importante inovação trazida pela MP 881 de 2019 está relacionada à jornada de trabalho. Na verdade, ela traz duas grandes modificações relacionadas à jornada de trabalho nesse texto legal. A primeira modificação se relaciona ao controle de jornada. Vamos lá. Pela legislação antiga, toda empresa com mais de 10 empregados por estabelecimento empresarial era obrigada a manter controle de jornada de seus empregados. Com a MP 881 de 2019, isso mudou. Na verdade, mudou apenas o limite. Esse limite passa a ser de 20 empregados. Ou seja, para toda empresa que por estabelecimento empresarial tiver até 20 empregados, não é necessário o controle de jornada, apenas para empresas que têm mais de 20 empregados por estabelecimento empresarial. Mas isso não significa que o empregado de empresa com menos de 20 empregados não tem o direito ao recebimento de horas extras. Se em juízo ele comprovar que de fato realizava sobrejornada, realizava horas extras, o juiz certamente vai condenar a empresa ao pagamento dessas horas. Ainda com relação à jornada de trabalho, a MP 881 de 2019 passa a permitir o que a gente chama de anotação de jornada por exceção. Significa que, quando acordado entre as partes, o trabalhador somente deverá bater o ponto quando exceder ou reduzir a sua jornada normal de trabalho. Por exemplo, vamos supor que nós temos um trabalhador que trabalha das 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo. No dia a dia, rotineiramente, ele não vai bater ponto, porque ele sempre trabalha das 8 às 17 horas. Entretanto, caso algum dia ele faça horas extras, trabalhando até as 18 ou 19 horas, nessas hipóteses ele vai bater o ponto do seu horário de saída, porque significa que ele está fazendo uma jornada de exceção, uma jornada que não é a regra. Nesse caso, o empregador vai ter controle de quando o empregado de fato teve uma jornada reduzida ou quando ele teve uma jornada elastecida, pagando as horas extras a que faz jus o empregado. Mas cuidado, essa modalidade de controle de jornada só poderá ser realizada
quando há acordo individual escrito entre as partes, ou quando a convenção ou acordo coletivo da categoria assim permitir. Outra mudança trazida pela MP 881 de 2019 é a revogação da lei que previa a proibição de abertura de instituições financeiras aos sábados. Isso significa dizer o quê? Que os bancários, a partir da vigência da MP 881 de 2019, poderão trabalhar aos sábados. Isso pode ser exigido pelos empregadores. Essas são as 3 grandes mudanças trazidas pela MP 881 de 2019 no dia a dia de trabalhador e empregador. Algumas questões foram trazidas nos debates nas mídias e nas redes sociais com relação ao trabalho aos domingos, a extinção da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ou ainda a ausência de fiscalização de auditores do trabalho, mas nada disso passou no Congresso. No Senado, isso tudo ficou para trás. O que importa mesmo nas relações entre empregador e empregado são esses 3 pontos que a gente trouxe nesse vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida com relação à MP 881 de 2019 em aspectos trabalhistas, é só deixar o comentário que a gente vai ter aí a oportunidade de saná-las. Obrigado pela visualização do vídeo e até logo.